Breno, primeiramente, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar participando conosco dessa entrevista, né, a respeito da causa animal, das novas leis. Primeiro, eu gostaria de perguntar a respeito do papel do Ministério Público, né, nessa atuação da causa animal. Como que funciona? Bem, o Ministério Público tem uma de suas áreas que é a meio ambiente. A meio ambiente cuida de fauna e flora. Por isso, a presença de um promotor sempre atuando na questão da causa animal e também nas questões criminais relativas à causa animal, sempre teremos um promotor atuando. Essa deliberação consta de lei e também consta da Constituição, sendo o Ministério Público o curador da questão ambiental no país. Considerando que justamente essas espécies não têm como se defender propriamente, o Ministério Público faz às vezes para garantir um meio ambiente saudável, para garantir a ordem e para garantir que não seja praticado maus tratos contra animais e nem destruição ao meio ambiente, né? Breno, e quando a gente fala a respeito dessas novas leis, qual que é a sua opinião? É importante a chegada delas ou não? Que diferença elas vão fazer, né, no nosso dia a dia enquanto sociedade? E a que mais gerou discussão a respeito dos pitbulls. O que a gente pode falar sobre elas para quem não conhece ainda? Bom, eu acho que essa lei foi editada agora, passou pela Assembleia, o governador do estado sancionou, mas eu acho que é uma lei, mais uma, que vai fazer parte de um rol de cerca de 250 mil leis no país, que não tem como ser fiscalizado. Se você imaginar que a lei é estadual e que, em tese, os organismos estaduais que seriam responsáveis pela fiscalização, ou então os municipais por meio de convênio, não tem quem faça essa fiscalização. Nós não podemos deixar na mão da Polícia Militar, porque a Polícia Militar não está dando conta da quantidade de crime que tem nesse país. A Polícia Civil não está devidamente estruturada e é relegada a segundo plano por todo e qualquer governante que passa nesse país. Os organismos que poderiam imaginar ser cooperadores, o Corpo de Bombeiros ou algum outro órgão estadual, não vejo com capacidade para o exercício dessa função e nem com tempo ou material humano suficiente para fazer isso. Então eu acredito que é mais uma lei que não teremos fiscalização, que as pessoas vão gritar, que as pessoas vão correr atrás, mas que não tem como fiscalizar. Nesse sentido que você mencionou, né, a respeito da ausência de fiscalização, qual que é a importância das denúncias, né, da população estar participando cada vez mais? Olha, não vai adiantar a pessoa fazer denúncia, porque não vai ter quem vá fazer a fiscalização. Isso é fato. E eu acho que a população e também as pessoas ligadas ao poder público, à Assembleia e ao governo deveriam se preocupar mais com outros tipos de políticas públicas voltadas para a causa animal, para solucionar o problema provocado pelos animais de rua, do que propriamente, em tese, dizer que está defendendo o ser humano. Porque a não criação de pitbull, a proibição de seu trânsito sem focinheira, não é para ajudar ou para fazer parte de uma política pública voltada para a causa animal. Isso aí é para defender interesses do ser humano, para talvez pensar que isso aí, a partir de agora, passa a proteger o ser humano, e isso está fadado ao insucesso, porque nós não teremos essa fiscalização e nem essa lei vai atingir seu objetivo. O que o governo precisava era estabelecer e colocar como meta e também transformar em lei, era dar uma porcentagem do seu orçamento para a causa animal, para que fossem feitas
mais e mais castrações, para que no futuro a gente pudesse viver numa sociedade em que não tivesse cão abandonado. Esse é o caminho correto. As outras coisas que eles estão fazendo, eles não estão amparados por algum estudo ou não estão querendo resolver o problema. Seja o governador, sejam os deputados estaduais. Breno, juntamente dessa proposta que você mencionou, né, a respeito das castrações, o que mais a gente precisa avançar na causa animal? Nós temos um problema crônico no Brasil chamado impunidade. Prevê-se algumas penalidades, algumas sanções para determinadas infrações que são impossíveis de ser cumpridas. Nós temos uma população que não tem condição econômica nenhuma. Tanto é que nós temos o maior plano de ação social desse país que sustenta 1/3 da população desse país. Então, enquanto a gente tratar dessa forma, como é que nós vamos pedir para que essas pessoas que estão nesse meio de 1/3 que eu estou dizendo, que praticam crimes contra os animais, venham cumprir ou ter algum efeito pedagógico, uma multa ou algo parecido? Eles não têm nem como pagar, não têm nem como cobrar, eles não têm onde cair morto. Como é que eles vão ser cobrados com uma sanção dessa? Nós temos que revisar essa forma de sanção e efetivamente procurar algo que possa trazer um efeito pedagógico para a sociedade. Do jeito que está aí, é lei para inglês ver. Não vai existir solução e nem nenhuma efetividade no que tange ao cumprimento dessas normas que foram colocadas por último aí no governo de Minas. Breno, você já comentou a respeito das leis, né? E falando da população, o que cada pessoa pode fazer ali no seu dia a dia para ajudar também nessa causa? Qual que é a sua opinião? A única coisa que a população pode ajudar é quando vê um desmando qualquer, a prática de um ato cruel, a prática de um abandono, filme ou faça um áudio para gravar aquele momento e denuncie. Mande para o Ministério Público, mande para a Polícia Militar, mande para a Polícia Civil. Boa parte da população pode falar. Ele agora mesmo falou que não tem jeito de fiscalizar e que as instituições não têm condição de dar essa resposta para a população. Mas eu acredito que filmando, eu acredito que gravando, a própria população pode ter, dar uma resposta mudando conduta e cobrando a conduta de seu vizinho que seja diferente do que aquilo que foi visto num vídeo ou num áudio. Só para a gente exemplificar, aqui no Ministério Público, por exemplo, qual que é o processo de iniciar uma denúncia? Como que funciona na prática? De qualquer forma que chegar ao conhecimento de uma autoridade policial, do Ministério Público ou do Judiciário, o comunicado de que aconteceu um crime que se trata de maus tratos, o promotor, o delegado ou o policial ou o juiz tem que encaminhar para a investigação. O Ministério Público pode fazer a investigação? Pode, mas o organismo inicial dessa investigação seria a Polícia Civil e também a Polícia Militar de Meio Ambiente, porque ela iria no local para constatar o fato. Constatado, tem que encaminhar para o delegado. O delegado tem que formalizar, procurando oitiva de pessoas e prova do que foi constatado, para encaminhar para o Ministério Público. Para o Ministério Público oferecer a denúncia contra o indivíduo e o juiz julgar, estabelecendo uma pena contra essa pessoa. Esses 4 cantos que eu te disse aí, de Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público e juízes, estão aptos a receber qualquer tipo de denúncia e eles darem andamento a uma investigação.
É assim que é feito. Breno, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos assiste, principalmente falando ali a respeito das responsabilidades dos tutores. Quais são essas responsabilidades e quando a gente fala de perspectivas futuras também, qual que é a sua visão? Olha, todo tutor tem que ter extrema responsabilidade com o animal, com aquele que ele acolheu para ter ao teu lado e ter dentro de sua residência. O abandono, além de ser um ato cruel, prevê uma pena de 2 a 5 anos contra quem o pratica. Então eu peço para que o tutor tenha consciência e não abandone seu animal. Busque solução para aquele problema que talvez é vivenciado com uma alteração de endereço, com uma mudança de uma residência para um apartamento. Tente levar o animal. Não existe legislação no Brasil que possa proibir animal dentro de apartamento. Então isso não é motivo. E o animal não será aquele que vai trazer um prejuízo maior para as dificuldades que uma pessoa está passando na vida. O animal é um parceiro, o animal é aquele que jamais vai abandonar o dono, porque o dono está passando fome, porque o dono foi para a rua, porque o dono foi expulso de algum lugar. O animal vai estar sempre ao lado dele. Então eu peço para que as pessoas que mantêm animal em casa não os abandone. E quem puder ajudar um vizinho que está numa dificuldade, ajude os animais desse vizinho e tente buscar uma solução humana para qualquer situação que seja de dispor um animal. Excelente, Breno. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo.